Olá, bom dia. A obesidade é um problema que vem preocupando muitas autoridades médicas e, apesar de todos os esforços, parece que tem aumentado muito o número de obesos. Isso já é uma situação preocupante. Mas é claro que existem aquelas saídas alternativas, né? Tem os remédios, os novos, os antigos que estão sendo usados, mas a cirurgia bariátrica, que parece ser um caminho mais definitivo, continua sendo feito. E só para você ter uma ideia, cerca de 1% das cirurgias bariátricas no Brasil são realizadas aqui no Maranhão. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio tomar café comigo para a gente conversar a respeito disso foi o Dr. Juliano Peixoto Campelo, que é especialista em cirurgia do aparelho digestivo. Bom dia, doutor. Bom dia, é um prazer estar aqui, trazendo mais informação, cada vez informação de mais qualidade para o público e saber que temos no nosso estado serviços importantes, como aqui a TV Assembleia, que busca sempre uma informação de qualidade, é importante para a gente. Hoje a gente está representando aqui a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e o objetivo sempre da sociedade é trazer uma informação de qualidade para quem precisa. E dar essa informação de qualidade é a nossa obrigação aqui. Pronto, combinamos nesse caso. Vamos falar. A gente pensa que com a chegada de novos medicamentos, por exemplo, o Mounjaro, que entrou muito na moda, a gente já tinha o Ozempic, já tinha todos esses medicamentos que de alguma forma controlam a obesidade. Mesmo com a chegada dessas novas alternativas, a cirurgia bariátrica ela continua em alta, ela continua sendo uma alternativa também para fugir da obesidade? Excelente a pergunta, né? É uma pergunta que é feita muito no consultório hoje. Eu estou há 18 anos como cirurgião bariátrico aqui em São Luís e nesses 18 anos a gente esperava por algum medicamento que conseguisse oferecer um resultado bom para o paciente que busca a perda de peso e que não tem indicação para cirurgia. Normalmente, hoje, a gente consegue isso com a medicação. Aquele paciente com obesidade leve, grau 1, sobrepeso, ele apresenta um bom resultado com a medicação. No entanto, para aqueles pacientes com índice mais elevado de obesidade, com doenças mais graves associadas, como diabetes, hipertensão de difícil controle, a cirurgia bariátrica ainda continua sendo o principal tratamento para esse público, para esse tipo de paciente. E isso a gente vê hoje, que é muito frequente o paciente chegar no consultório para buscar a cirurgia depois de ter tentado o tratamento com medicamento. Ah, sim. Quer dizer, seria a última alternativa. Eu vou tentar esta, vou tentar aquela, não deu certo. Eu vou para a bariátrica, que é a mais Não certa. digo que seria a última. Ainda continua sendo o tratamento mais efetivo. Alguns pacientes, eles precisam da cirurgia como a primeira alternativa. Não dá para perder tempo. Imagina pegar um paciente com uma obesidade extrema, pacientes acima de 250 quilos. Aquilo que a gente chama de obesidade mórbida. Paciente com obesidade mórbida, paciente diabético grave. Esse paciente, a gente precisa minimizar a espera dele para um tratamento definitivo. E às vezes o tratamento clínico, o tratamento com medicamento, ele é tentado naquele paciente durante ali 90 dias, ver se tem alguma resposta. E se não tiver resposta, teve um trabalho bem interessante que saiu recente, que quanto antes esse paciente busca o tratamento, menor a chance de ele ter complicação grave relacionada à obesidade. Com certeza, né? Se você trata de um problema no começo, fica mais fácil de resolver, né? O certo seria a gente se reeducar, a gente fazer uma alimentação mais balanceada, mas isso não é regra, cada organismo é um organismo e reage de uma forma diferente a qualquer tentativa dessa, a qualquer alternativa dessa. Porque se a gente tomar um medicamento, a gente para e volta a engordar às vezes. E a cirurgia bariátrica, nesse caso, a gente pode ter uma recaída? A mudança de estilo de vida, ela faz parte de qualquer tratamento para a obesidade. Tratamento clínico, tratamento com medicamento, ou tratamento endoscópico, tratamento com cirurgia, ele tem que mudar. Hábitos alimentares, estilo de vida, atividade física, acompanhamento psicológico, tudo isso faz parte de qualquer um dos tratamentos. O reganho de peso, como a obesidade ela é uma doença crônica, ela não tem cura, ela tem tratamento, tem controle, então o reganho de peso ele pode ocorrer em qualquer um dos tratamentos. O que muda? No tratamento, saiu um trabalho bem recente, nos tratamentos com medicamentos, quando o paciente suspende o tratamento, como é uma doença crônica, ele precisa do tratamento para a vida toda. Na hora que o paciente suspende o tratamento com medicamento, 85% dos pacientes voltaram a ganhar peso. Então, um número muito alto. Então, isso reforça a necessidade do tratamento a longo prazo. Por isso que o paciente tem que ser esclarecido. Ele não vai tomar o remédio só para perder peso. Tem que perder e manter. Com a cirurgia, a gente também tem reganho de peso. Só que esse reganho de peso é menor. Hoje, a gente tem o reganho em torno de 20% a 30% dos pacientes operados de cirurgia bariátrica volta a ganhar peso depois de 5 anos de operado. São justamente o público, o tipo de paciente, aqueles que não tiveram essa mudança de hábitos alimentares que a gente cobra do paciente, o paciente que faz uso exagerado de bebida alcoólica, o paciente que tem problemas psicológicos e não trata esse problema psicológico
também. Então, Esse acompanhamento psicológico, doutor, ele é essencial, né? Nesse processo de emagrecimento, vamos dizer assim, que você apelou para uma dessas alternativas, esse acompanhamento pós é muito necessário. é imprescindível. O paciente ele precisa desse acompanhamento, porque assim, a gente falou no começo que a obesidade é uma doença crônica, ela é multifatorial, não é uma causa, são mais de 20 causas relacionadas à obesidade, e uma das causas importantes é a causa psicológica. Se a gente não trata, a gente está deixando de tratar na raiz uma causa que é importante. Aí fica complicado de você tratar do resto se você não cuida trata da parte psicológica, que seria a raiz. Uma das raízes. Uma das... Ah, meu Deus, é muito complicado. Agora, assim, a indicação. Qualquer pessoa pode fazer uma cirurgia. Quer dizer, a obesidade, lá naquele grau que o senhor falou. Nessa situação, qualquer paciente pode fazer? Ou existem ainda... Vamos imaginar um leque de opções. Normalmente, para pacientes com obesidade mais leve, a gente oferece inicialmente tratamentos mais clínicos, ou seja, tratamentos com medicamentos e mudança de hábitos alimentares. Para paciente com diabetes, com obesidades mais graves, com diabetes e hipertensão, esse paciente a gente oferece para ele um tratamento mais definitivo. Então, o paciente, para operar, ele precisa preencher uns pré-requisitos. Às vezes o paciente chega no consultório, doutor, eu vim aqui para fazer uma cirurgia porque eu tomei o Monjaro e não resolveu. Só que quando a gente já chega com a... Porque uma coisa que a gente falou antes do programa entrar no ar, o paciente ele não quer emagrecer, ele quer ser emagrecido. Emagrecer é trabalhoso. Então ele quer ser emagrecido. É verdade. Então imagina um paciente que chega para a gente para fazer uma cirurgia para perder 10 quilos. A cirurgia não é para esse paciente. A cirurgia é para um paciente que ele precisa preencher alguns pré-requisitos. Esses pré-requisitos eles são bem determinados tanto pela Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica quanto pelo Conselho Federal de Medicina. E esses pacientes que preenchem esse pré-requisito, eles têm cobertura pelo plano. Eles têm direito a fazer a cirurgia pelo plano. Não é opcional. É uma doença mesmo, É uma doença e o plano de saúde, ele entende que se aquele paciente operar, ele vai evitar uma série de complicações que podem agravar cada vez mais o seu quadro de saúde. Então, hoje, assim, o Conselho Federal de Medicina ampliou essas indicações, porque a gente viu que a gente estava pecando em medicina. Quanto antes o tratamento, quanto mais precoce, melhores os resultados. E como a regulação que ocorria na cirurgia bariátrica era uma regulação antiga, antigamente achava-se que tinha que esperar o paciente complicar para poder indicar a cirurgia. E aí o resultado já não era tão satisfatório. Porque se complicar tanto, já tem a complicação natural. A gente já se atrasou no tratamento. Já se atrasou, né? Dentro dessas mudanças que aconteceram, o que o senhor considera mais relevante? O mais importante que a gente viu foi a tentativa de oferecer esse tratamento, que é um tratamento hoje muito realizado aqui no Maranhão, no Brasil. O Brasil é o segundo país do mundo onde mais se realiza cirurgia bariátrica. O acesso ele é facilitado, é fácil, mas em compensação é fácil para o paciente da rede privada. O paciente da rede pública ainda é muito difícil de ter acesso a isso. Entendi. Então hoje, com essas novas resoluções, o Conselho Federal de Medicina, ele meio que coloca essa responsabilidade para o Sistema Único de Saúde também acolher aquele paciente que não tem um plano de saúde e que precisa de um tratamento definitivo. Pois é, porque se não houver esse cuidado antes, esse mesmo sistema de saúde vai sofrer com o tratamento de um paciente mais tarde, que vai dar mais trabalho e que vai gastar muito mais, não é? Existe uma coisa que foi um trabalho bem recente que surgiu após os medicamentos que chama custo-efetividade do tratamento da cirurgia bariátrica ou do tratamento clínico no paciente com obesidade. E o que a gente percebeu foi que esse paciente, quando ele complica, ele é muito mais caro para o sistema de saúde, porque as complicações são infarto, AVC, complicações como complicações cardiovasculares graves, amputações. Então é um paciente que, além de custar caro para o sistema de saúde, custa caro para a família dele, porque a gente está perdendo uma pessoa ali da nossa família, e custa caro também para sustentar a família dele, porque ele vai deixar de trabalhar. Imagina um paciente amputado, um paciente que teve infarto, AVC, como é que ele vai sustentar a família dele? Quer dizer, então, vem problemas de todos os lados, né? Vem problema para o sistema de saúde público, vem problemas para ele, para a família, para todo mundo que está em torno. Para a Seguridade Social. Para a Seguridade Social, exatamente, porque vai direto para a Seguridade Social. Então, tem muita coisa envolvida. A gente pensa que é só fazer uma cirurgia e acabou com o problema. Né? Assim, para quem está de fora, às vezes existe o que a gente sempre diz para o paciente, né, que busca a gente, existe um estigma social muito grande em torno da obesidade.
para quem está de fora, às vezes apontar ao paciente, por que tu não tentou antes um tratamento, foi direto para a cirurgia? Só que esse paciente ele não vem direto para a cirurgia. Vamos já falar sobre isso, isso é muito interessante, esse estigma social. Mas nós vamos fazer um intervalinho aqui, vamos conversar mais nos bastidores, mas nós vamos principalmente tomar água e café para a gente continuar o nosso bate-papo. Volto já. Já estamos de volta conversando aqui sobre obesidades, procedimentos e tudo o que fazer para se livrar desse que parece ser o mal dos tempos modernos, a obesidade. E eu estou conversando aqui com o Dr. Juliano Peixoto, que é especialista em cirurgia do aparelho digestivo. E a gente terminou o primeiro bloco falando de um assunto muito interessante. Eu tocou no assunto o estigma social. A obesidade, por si só, ela já traz esse estigma. A pessoa tem vergonha de procurar o tratamento, tem vergonha de tomar o remédio. Muita gente tem vergonha de tomar remédio, né? Mas eu tenho um amigo médico que ele disse, se a gente toma remédio, por exemplo, a dor de cabeça, que é uma coisa tão simples, por que não tomar um remédio para uma coisa tão complicada como obesidade? Quer dizer, mas esse estigma social, de alguma forma, atrapalha esse processo? Atrapalha e muito, né? Porque o paciente, ele se sente como a nossa sociedade, com o tempo, culpou o paciente pela obesidade, o paciente ele acha que ele é culpado. Isso. Porque durante muito tempo ele não teve esse acolhimento, não teve essa equipe que pegasse ele e dissesse, não, nós vamos te tratar. Ele chegava no consultório, dizia, o colega atendia, dizia que ele estava acima do peso e que ele precisava perder peso. Ponto. E mandava ele para casa. E ele chegava em casa... comer menos e caminhar. E ele chegava em casa achando que a fórmula mágica era, se eu fizer uma caminhada e comer um pouco menos, está resolvido. Está resolvido, exatamente. Só que a gente sabe que isso resolve em 3% dos pacientes. Dieta e atividade física isolada controla o peso em menos de 3% dos pacientes, nos melhores trabalhos do mundo. Então, ou seja, tu conseguir isso aí é uma coisa que é um herói, o paciente é um herói, o que consegue. Porque às vezes o paciente diz, mas fulano conseguiu, mas teve 97 que não conseguiu. Entendi. E aí o paciente ele precisa entender. Você falou de uma coisa interessante. Dor de cabeça, uma infecção. O paciente tem uma infecção, ele vai no pronto-socorro, inicia um antibiótico. Se aquele antibiótico não surte efeito, se aquele antibiótico, a febre continua, o paciente continua com infecção, a primeira coisa que é feita é o quê? Trocar o antibiótico. Ninguém vai insistir num tratamento que não está resolvendo. Isso. Então, a obesidade, a gente tem que entender que é a mesma coisa. A gente troca o antibiótico. No caso da obesidade, troca o medicamento, troca o tratamento. Se ainda assim o tratamento não resolveu, a gente troca novamente. Mas a gente não pode deixar o paciente só. Mas aí é que está a diferença. Quem vai tratar de uma infecção tem um tipo de tratamento, quem vai tratar da obesidade tem outro tipo de tratamento. Porque ele é estigmatizado. Exatamente. E a culpa recai sobre o paciente. É porque o paciente ele é preguiçoso, é porque o paciente não quer, é porque o paciente não tem força de vontade, mas não é só isso. Não é só isso, né? A gente estava falando também sobre a questão de idade. Existe uma idade limite em que você pode fazer? Menores de 18 anos podem fazer? Como é que funciona nesses casos? Com as mudanças que ocorreram no Conselho Federal de Medicina, pacientes a partir de 16 anos podem fazer a cirurgia bariátrica. Abaixo de 16 anos, só em protocolo de pesquisa. É um caso mais restrito. Pacientes de 14 a 16 anos, eles precisam estar englobados num protocolo de pesquisa, porque a gente ainda tem alguma série de cuidados. Aquele paciente ainda não está com a maturação óssea adequada, os ossos ainda não cresceram, a gente não pode limitar o crescimento desse paciente. E depois dos 16 anos, esse paciente é considerado maduro. Então, ele pode fazer a cirurgia igual a um paciente adulto qualquer, seguindo aqueles mesmos critérios que a gente falou. Obesidade grau 2, ou seja, IMC acima de 35, com doenças associadas, hipertensão, diabetes, gordura no fígado, que hoje a gente vê no consultório, é só uma gordurinha no fígado. Gordura no fígado está levando a fibrose e cirrose no nosso país. Colesterol alto leva a acúmulo de gordura dentro dos vasos, que podem gerar infarto, pode gerar AVC. Então, se ele tem a obesidade grau 2 com essas doenças, ele passa a ser um candidato à cirurgia. Ou naqueles casos onde o paciente tem unicamente a obesidade grau 3, obesidade mórbida isolada. Mesmo que ele não tenha nenhuma outra doença associada, só o fato de ele ter o IMC acima de 40, ele passa a ser um candidato à cirurgia. Ótimo ponto. Tem o obeso que é saudável, porque eu me lembro que o Jô Soares sempre foi grande mesmo, né, obeso. Ele dizia que ele era um obeso saudável, todos os exames dele estavam normais, as taxas estavam todas normais, então ele não era, quer dizer, não tinha problema com a gordura. Existe essa possibilidade? Isso é um mito, não existe o obeso saudável, todo obeso ele está em processo de doença, é como se fosse um pré-diabético, eu estou ficando diabético. O obeso já é um aviso do corpo.
Cuidado que vão vir doenças. Ele pode estar naquele momento sem nada se manifestando. E uma coisa interessante que saiu recentemente foi o magro, paciente magro, metabolicamente doente. Meu então, Deus, o paciente que é magro, tu olha o paciente, ele está dentro do peso normal, mas ele está doente metabolicamente. Ele já tem condições de diabetes, condições de gordura no fígado, e tu olha o paciente, mas ele está magro. Então, esse paciente, saiu um trabalho bem recente, ele é interessante. Esse paciente, para ter uma ideia, ele complica mais o magro, metabolicamente doente, do que o obeso saudável, entre Pois aspas. é, porque, por exemplo, o magro, ele jamais vai procurar qualquer tipo de tratamento ou qualquer tipo de ajuda se ele acha que ele está magro e que ele está bem, que ele não tem gordura, então está tudo bem. Eu acho que é mais complicado mesmo. Mas aquela pessoa, por exemplo, uma criança que sempre foi gordinha, desde criança ele foi gordinho, acompanhou a adolescência gordinha, ele vai chegar lá na idade adulta gordo, esse é um paciente que só uma cirurgia pode resolver? Às vezes não. Às vezes tem paciente que quando ele entra na fase da puberdade, ele começa a desenvolver alguns hormônios que favorecem o controle do peso dele. Se naquele momento agir com um endocrinologista, especialista em criança, ou um nutrólogo que vá aproveitar aquele momento que os hormônios dele vão mudar e para entrar com algum medicamento, às vezes a gente consegue reverter. Porque a gente tem alguns casos no consultório de crianças que foram procurar cirurgia e que a gente indicou para o tratamento clínico e que eles conseguiram, nessa fase da puberdade, mudar, controlar o peso. Entendi. Mas é preciso agir naquele momento. Não dá para mãe deixar para procurar. Quando ele tiver adulto, ele vai procurar o tratamento dele. Tem que buscar. Quer dizer, ele já deve ter um puberdade. acompanhamento desde a infância para aproveitar essa janela aí da puberdade para fazer isso. Para fazer essa mudança. Então, assim, esse seria o interessante para esse tipo de paciente, ter esse acompanhamento desde a infância. Porque, às vezes, a mãe desiste. Começa a fazer o tratamento, não vê resultado e ela desiste do tratamento. Só que, às vezes, perde um momento ali importante para poder mudar, para girar essa chave. Essa é uma janela de tempo que a gente tem às vezes, né? Agora, deixa eu fazer aqui o papel do advogado do contra. Eu tenho muitos amigos que fizeram bariátrica e voltaram a engordar. Por exemplo, fizeram 2 vezes e voltaram a engordar. Por que isso acontece? Uma coisa que a gente sempre fala no consultório, para problemas complexos não existem soluções simples. Para a gente ver o tanto de tratamento que tem para a obesidade, a gente entende o tamanho do problema que a gente tem. Hoje a obesidade ela é uma pandemia. Não é só aqui no Brasil, no mundo todo, a gente tem problemas relacionados à obesidade. Eu acho que o problema é mais grave do que aqui, né? São obesos maiores, mais graves, e a gente vê hoje a explosão de medicamentos justamente porque precisa ser controlado isso. A gente não consegue controlar só com a cirurgia, a gente precisa de ajuda. Existia um gap muito grande, aqueles pacientes que tinham sobrepeso, a gente tratava com dieta e atividade física. Paciente com obesidade mórbida, a gente tratava com cirurgia. E no meio do caminho a gente não tinha o que oferecer. Então, assim, o paciente ele precisa entender, e uma coisa que foi falada aqui que é interessante também, o paciente hipertenso, ele toma remédio para a vida toda. O paciente diabético, ele toma remédio para a vida toda, ele não pode parar. É igual o paciente com obesidade, o tratamento é para a vida toda. Se ele interrompe o tratamento, ele tem uma chance altíssima de voltar a ganhar peso. Claro que com cada tratamento essa chance aumenta. Tratamento clínico, chance de voltar a ganhar peso, acima de 95%. Tratamento medicamentoso, em torno de 80%, 85%. Tratamento com a cirurgia, que é o que tem de mais efetivo hoje. Ganho de peso em 20 a 30% dos pacientes que perderam e atingiram aquele peso adequado. Entendi. Normalmente, no consultório, a gente identifica o perfil do paciente que volta a ganhar peso com a cirurgia. Abandono do tratamento é a primeira variável que a gente vê. Abandono do tratamento. Ele operou, emagreceu e tchau para o consultório. Eu já estou magro, o que eu vou fazer no consultório? É isso que eu estou lhe dizendo. É a questão da mudança de hábito. Eu quero ser emagrecida, eu não quero ter o trabalho. Segunda coisa, abuso de bebida alcoólica. O paciente emagrece, começa a sair, começa a beber e bebe todos os dias, esse paciente ele vai recuperar o peso. Terceira causa importante, problemas psicológicos e psiquiátricos não tratados, porque ele acha que ele perdeu peso e que ele não precisa mais se preocupar com a parte psicológica. Esses são os 3 principais vilões que a gente vê no consultório todo dia. Pois é, porque quando, por exemplo, a pessoa faz a bariátrica e de alguma forma ela volta a ganhar peso, aí vem aquela história, mas nem isso dá jeito, então não tem mais jeito. A obesidade não tem cura. Não tem cura. A gente Ela tem que tem lembrar controle. disso, né? Então, assim, aí isso é uma a coisa gente que a gente tem que esbarra, deixar. Nesse caso, esbarra no estigma. No preconceito. No preconceito. Mas tu fez até a cirurgia e voltou a ganhar peso. Exatamente. Imagina um paciente oncológico. O paciente vai operar, ele tem um câncer no estômago, ele opera o câncer no estômago, tira aquele câncer.
mas ainda assim a doença continua lá, ele tem que fazer quimioterapia, radioterapia, e ainda assim a doença pode voltar, ele precisa fazer uma nova cirurgia. A obesidade ela é uma doença crônica, ela é do mesmo jeito. Pois é. A gente não pode interromper o tratamento pelo meio do caminho. Pois é, mas enquanto a obesidade não for encarada como uma doença que precisa ser tratada e cuidada como qualquer outra doença, a gente não vai ter esses resultados que a gente tem com o paciente que está com uma infecção, com o paciente oncológico, que tem todo o carinho e apoio da sociedade, mas o obeso não tem, né? Apesar de estar doente também. E isso é uma coisa que deixa a gente mais satisfeito, mais feliz, porque no decorrer desses 18 anos, trabalhando com cirurgia bariátrica, a gente vê que isso vem mudando. Isso. Então, assim, a gente vê cada vez mais a sociedade, a família, os amigos apoiando aquele paciente, que antes ele era criticado quando ele buscava o tratamento. Então, agora isso muda. Então, assim, para a gente é satisfatório ver que essa mudança está ocorrendo. É devagar, mas está ocorrendo. Mas é assim, todo o processo para dar certo não pode acontecer tudo de uma vez. Ele tem que acontecer devagarinho. É um processo. Vai acontecendo devagarinho até chegar lá no final e dar tudo certo. A gente vai chegar na hora em que a obesidade vai ser encarada também como uma doença e que, como tal, precisa ser tratada como qualquer outra doença, com todos os cuidados, atenção e acolhimento que os doentes devem ter. Doutor Juliano Peixoto, muito obrigado por sua entrevista, por compartilhar todas essas informações com a gente e por me ajudar a fazer o café de hoje. Eu que agradeço o convite, me coloco à disposição em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Isso é um trabalho que vem ocorrendo nacionalmente e cada vez a gente vê mais que com outras opções de tratamento, cada vez mais o paciente chega perto do médico. Então isso é importante, está quebrando aquela barreira e o paciente está entendendo que ele precisa buscar o tratamento. Paciente, E trabalhos como o de vocês, trabalho de formação de qualidade, sem sensacionalismo, que vai trazer um ganho para o paciente, isso é o que a sociedade busca junto aos parceiros. Então, eu estou cumprindo meu papel, estou levando informação de qualidade para você. É como eu sempre digo, a nossa obrigação aqui é passar essa informação e a sua é fazer dessa informação o que for melhor para você sempre. Tchau e até a próxima.